Thank you. It's great to be with you tonight. Obrigado. É bom estar com vocês hoje à noite. And it's wonderful to be back in Brazil. E é maravilhoso estar de volta ao Brasil. I've had a chance to be in the southern part of Brazil, in Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de estar na parte sul do Brasil, em Belo Horizonte. Last year I was in Belém O ano passado eu estive em Belém, and São Luís. São Luís também, But I've never been to this part of Brazil. So mas it's eu wonderful. nunca estive nessa parte do Brasil. Thank you for coming tonight. There's so many of you. This is wonderful. Obrigado por vir essa noite. Tem muitos de vocês. É bom tê-los aqui. So my name is Scott Allen, Meu nome é Scott Allen and just a little about me. e contar um pouquinho sobre mim. I come from the United States, Venho dos Estados Unidos, from Arizona. do estado de Arizona. Do you know Arizona? Sabe onde fica Arizona? Anyone know Arizona? Alguém sabe onde fica Arizona? It's desert, it's very hot. É o deserto, é muito quente. It's where we have cowboys, Indians. Tem cowboys, tem índios. So that's where I come from. É aí que eu moro. I'm married. Eu sou casado, I have a wife and 5 children. eu tenho minha esposa e 5 filhos. I'll talk a little bit more about my family later, so I won't say much now. Mais tarde eu vou falar mais um pouco sobre a minha família, não muito agora. And God, about 25, 30 years ago, God called me into missions. Mais ou menos 25, 30 anos atrás, Deus me chamou para missões. I went to a big missions conference in the United States. E foi numa conferência de missões muito grande nos Estados Unidos. And the last night of that missions conference, E na última noite dessa conferência de missões, the speaker said, if you want to give your life to missions, o preletor disse, se você quer dar sua vida para missões, to serving God in missions, para servir a Deus em I want missões, you to stand up. eu queria que você se levantasse. And I felt at that moment God calling me to stand. E naquele momento eu senti que Deus mandou que eu me levantasse. And so he took me up on that offer. Ever since then, my life has changed. E ele aceitou aquela oferta e desde então a minha vida mudou. I've been dedicating my life to God's mission in this world. E eu tenho dedicado a minha vida para a missão do Senhor nesse mundo. But not in the way that most people understand missions. Mas não é tão da maneira que as pessoas entendem o que é missões. Most people think of missions as taking the gospel to foreign countries. Muitas pessoas entendem missão apenas como levar o evangelho para um país distante. Taking the gospel to people who've never had a chance to hear the good news. Levar o evangelho para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de escutar as And boas that's novas. really important. E isso é muito importante. Jesus told his disciples Jesus falou para os seus discípulos, that you are to be my witnesses vocês devem ser minhas testemunhas. in Jerusalem, in Judea, and Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, all the way to Brazil, até chegar no Brasil, all the way into the Amazon, right? até a região amazônica, To a correto? little tribe in the Amazon. Naquela right? pequena tribo do Amazonas. That's so important. Isso é muito importante. But God called me to a different kind of mission. Mas Deus também me chamou para um tipo diferente de missão. You see, the gospel isn't just to spread across the world. Olha, o evangelho não está se espalhando apenas através do mundo. The gospel is to penetrate into nations. O evangelho deve penetrar nas The nações. church is to become salt and light and be an agent of transformation. A igreja deve ser luz e sal e um agente de transformação. And that is missions too. Isso também é missões. Guess who's involved in that mission? Não é só isso que envolve missões. You are. Você é. We are all missionaries. Somos todos missionários. Even if God doesn't call you to go to the end of the earth, Ainda que Deus nos chame para ir para o confim da terra, He's calling you to disciple this nation. Ele também te chama para discipular essa nação. So my calling has been to teach the churches around the world. E o meu chamado tem sido ensinar as igrejas ao redor do mundo What does it mean to transform a nation, to take the gospel into a o nation? que significa transformar uma nação, trazer o evangelho a essa And nação. that's what we're going to be talking about É isso que nós estaremos over comentando the next 3 days. nos próximos 3 dias. How can we understand this and become prepared to carry this out? Como é que nós podemos entender isso e estarmos preparados para levar essa missão? It starts
when we understand the story that we have to tell. E começa quando nós entendemos a história que nós temos que proclamar. We have a powerful story to tell to the nations. Nós temos uma história poderosa para contarmos às nações. This is a story that has let's change the slide. It has the ability to transform individual lives. Ela tem a habilidade de transformar a vida dos indivíduos. It has the ability to lift communities out of poverty. E tem a habilidade de tirar as comunidades da pobreza. This story has the ability to build nations. E ela também tem a habilidade de construir as What nações. kind of nations? Que tipo de nação? Nations that are free Nação que são livres and not enslaved. e não escravizadas. Nations that are compassionate and not cruel. Nações que sejam compassivas e não cruéis. Nations that are just and not corrupt. Nações que sejam justas e não corruptas. Nations that respect each and every individual person. Nações que respeitam os direitos individuais, a vida e a liberdade. And respects their rights. Wow, it's loud, eh? Respects their right to life. E gastam a sua vida na luz. Do you know this story? Você conhece essa história? Where does it begin? Desde o começo. All stories have a beginning Toda história tem um começo and an ending. e também um fim. This story begins in a garden. Essa história começa no jardim. What's the name of the garden? Qual é o nome do jardim? Right. Certo? This story ends in a city. E essa história termina numa cidade. What's that city? Qual é o nome dessa cidade? The New Jerusalem. A Nova Jerusalém. The story begins with a wedding. A história começa com um casamento. The wedding between who? O casamento de quem? Adam and Eve. Adão e Eva. The story ends E essa história termina with a wedding com um casamento between who? entre quem? Jesus and the church. That's amazing. Maravilhoso! What is the church? Who is this church O que é a igreja? Quem é a igreja? that Jesus is going to marry? Que Jesus quer casar-se com ela. It's you. É você. You are. Você é. You are. You are. Você é. Você é. Turn to your neighbor Deus ama o seu próximo. and you tell them God loves you so much He's coming back to marry you. E Ele te ama tanto que Ele está voltando para casar contigo. Tell them. Ei, This is an incredible story. essa é uma história incrível. It's an amazing story É uma história maravilhosa. and it's a true story. E é uma história verdadeira. That's what's so amazing. Isso que é Is maravilhoso. that this story isn't a fiction story. This is the true story. Não é uma ficção, é uma história verdadeira. And because it's true, it's the only story that's going to bring transformation and hope in this E world. porque ela é verdade, é a única história que vai trazer transformação. You see, every culture, every nation in the world has a story. Você sabia que toda nação, toda cultura tem uma história? We need stories. Nós precisamos de Stories histórias. help us to make sense of the world. Isso é que dá sentido para o mundo. They answer the big questions of life. Para responder grandes perguntas tais quais: What is ultimately real? What is ultimately real? What is true? o que é realmente real? Who am I? Quem sou eu? What does it mean to be a human being? O que quer dizer que eu sou um ser humano? Why do bad things happen in this world? Por que as coisas más acontecem nesse mundo? What happens in the future? O que acontece no futuro? What happens after I die?
o que acontece depois que eu morro. The stories that the nations have answer these questions. A história das nações tem tentado responder a essas But perguntas, there's only one true story. mas somente há uma história verdadeira. And that is the story that the nations are literally dying to hear. E essa é a história que as nações estão literalmente morrendo para poder escutar. If you talk to a novelist, somebody who's a professional writer, Se você escreve, fala com um escritor profissional, they will tell you the most important sentence in an entire novel is the very first sentence. e eles vão dizer que o mais importante naquilo que eles escreveram é a primeira sentença. That sentence sets the direction for the entire story. Porque essa sentença dá a direção para toda a história. What's the first sentence of this story, the true story? Qual é a primeira sentença dessa história que estamos falando, a história verdadeira? In the beginning, No princípio, Deus created criou the heavens and the earth. céus e a terra. You see how that sets the trajectory for the entire story that's to come. Viu como isso dá toda a projeção para a história que está vindo? We're introduced now to the main character of our story. Agora nós vamos introduzir o caráter principal da nossa história. That is God. É Deus. God exists. Deus existe. He is ultimate reality. Ele é a verdadeira realidade. The story that dominates my country today is not this story. A história que domina o meu país hoje não é essa história. And it grieves my heart Entristece o meu coração, because it used to be this story, porque não era essa história, but it has changed. mas mudou. Now there's a new story. Agora tem uma nova And this história. new story has a different opening line. E tem um começo diferente. In the beginning, No princípio, what? o quê? In the beginning, just physical matter. No princípio, só a matéria física. No God, Não há Deus. no spiritual realm, Não tem o mundo espiritual. no heaven. Não tem céu. All that exists is what we can see. Tudo o que existe é isso que nós podemos ver. No spirit inside of a person, Não tem espírito dentro No da pessoa. Não tem alma. no love, Não tem amor. no creativity. Não tem criatividade. This is the story that now dominates my nation. Essa é a história que hoje domina o meu país. What about this country? What about Brazil? E com respeito ao Brasil, What story dominates this nation? qual é a história que domina essa And nação? what is its opening line? E qual é a frase que começa, You que can se see how inicia? completely different directions these stories go from that opening sentence. Vocês estão vendo que direção oposta essas histórias estão começando na sua sentença inicial. In the true story, God exists Na história verdadeira, Deus existe and He creates. e Ele cria. He creates everything that we see. E Ele criou tudo que nós vemos. And because He creates it, E porque Ele criou, He proclaims that it's good. e Ele disse, é bom. This creation, this world of God's is very good. Essa criação de Deus é muito boa. And He is the rightful owner of everything that He has made. E Ele é o único dono de tudo aquilo que Ele criou. He owns it. Ele possui tudo isso. He's the supreme authority. Ele é a autoridade suprema. He's the king. Ele é o rei. Creation, it is His handiwork. A criação está nas suas mãos. It's His art. É sua obra de arte. In all of its amazing complexity and its beauty. E tudo na sua complexidade maravilhosa, na sua beleza. It reflects something of the great artist himself in his amazing complexity and beauty. Reflete a grandeza desse artista em toda a sua beleza. How did God create? Como é que Deus cria? He spoke. Ele falou. God speaks.
Deus fala, His words as suas are the palavras most powerful force in the universe. são a força mais poderosa no universo. When He speaks, Quando ele fala, matter, the universe springs into existence. o universo material vem à existência. Words are powerful. As palavras são poderosas. The high point of God's creation comes with the creation of man. E o ponto alto dessa criação veio com a criação do homem. Male and female. Homem e mulher. Man is the next main character in our story E então o homem também é um caráter importante na nossa história. because God created man. Man has dignity, he has value. Porque Deus criou o homem então tem valor e tem dignidade. Now man is created by God, Então o homem foi criado por and Deus, so he's similar to the rest of creation, right? assim que ele é similar ao resto da criação, correto? We have something in common Nós temos algo em with comum trees and with cows and with dogs. com árvores, vaca e cachorro. We're all created. Somos todos criados. When God made man, he made him from the earth, from the dust of the ground. Quando Deus criou o homem, ele o criou do pó da terra. But then he did something unique with man. Mas ele fez algo único com o Something that he homem. didn't do with anything else in creation. Algo que ele não colocou em ninguém mais na criação. He breathed his spirit into him. Ele soprou o seu espírito no homem. We have a spirit. Nós temos um espírito. We are spiritual beings. Nós somos seres espirituais. Our bodies will perish, Nosso corpo vai perecer, but our spirit continues. mas o nosso espírito vai continuar. Man sits at the boundary between heaven and earth. E o homem senta no limite entre céu e terra. God says that I will make man in my image, in my E likeness. Deus disse, eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. So we are like God, Assim que nós somos como Deus. because God is a person. Porque Deus é uma pessoa. We are persons. Nós também somos uma pessoa. We have the ability to love and to relate Nós temos to a other people, habilidade de amar e nos relacionarmos com outras pessoas. because God is creative. Porque Deus é criador. We are creative. Nós também somos criadores. Because God has the capacity to love others. Porque Deus tem a capacidade de amar a outros. We also have the capacity to love. Nós também temos a habilidade de amar. Because God has authority. He's a king. Porque Deus tem autoridade, Ele é o rei. He made us to be kings as well. E Ele quis que nós fôssemos igualmente reis Kings and queens e rainhas over this world. sobre esse mundo. He gave us dominion. Ele nos deu domínio, Not like his dominion. não igual ao seu He domínio. has ultimate authority. Ele tem toda a autoridade. But we are his stewards. He gives us authority over the creation that he's made. Mas somos seus administradores e Ele nos colocou sobre toda a sua criação. Think about this. Pense nisso. When God speaks, he creates the universe. Quando Deus falou, Ele criou o universo. When man speaks, Quando o homem fala, when we use words, também usamos palavras. we create culture. Nós criamos cultura. We are made to create culture. Nós fomos feitos para criarmos No other cultura. animal has the ability to use language and words, only man. Nenhum outro animal tem a habilidade de usar palavras, somente o homem. And God gave us that as a gift. E Deus nos deu isso como um dom To write, to speak, de falar, to write poetry, de escrever poesias, Music. música, novels, romances, history, história, films. filmes. All of these things we use our words and our language to create culture with. Tudo isso nós usamos no nosso idioma para criarmos uma cultura. So I want us to think
of our story as having different chapters, okay? Então vamos pensar nessa nossa história como tendo capítulos diferentes e distintos. And for the sake of this illustration tonight, I want us to imagine that it has 12 stories, 12 chapters. E para usar nossa imaginação hoje à noite, vamos supor que essa história tenha 12 capítulos. So this was the first chapter. Chapter 1 was creation. Então, esse vai ser o nosso primeiro capítulo, Okay, let's keep going. Yeah. Creation. criação. What's chapter 2? Qual é o capítulo 2? Chapter 2, I'll call it rebellion. O capítulo 2 é chamado de rebelião. In this chapter, a new character enters the story. Nesse capítulo, um novo caráter entra na história. This character is a powerful angel, E esse caráter é um anjo poderoso. and he rebelled against God even before the creation. E ele se rebelou contra Deus ainda antes da criação. And he appears in the garden E aí ele aparece no jardim in the form of a serpent. na forma de uma serpente. Excuse me. And then he appears to Adam and Eve, E aí ele se apresenta a Adão e Eva. and the first thing that he does E a primeira coisa que ele fez, is he lies. ele mente. God can never tell a lie. Deus nunca pode mentir. He is truth, Ele é verdade. ultimate truth. Ele é a única verdade. And he is holy and he is good. E ele é santo. E ele é bom. The antagonist of our story, he lies. E o antagonista de nossa história mente. In fact, Jesus said that when Satan lies, he speaks his native language. E Jesus falou, quando o diabo mente, ele está proclamando o seu idioma natural. And he basically said to Adam and Eve, E ele basicamente falou para Adão e Eva, you don't need God. você não precisa de Deus. In fact, you can be God. Na verdade, vocês podem ser Deus. And that same deception has rippled down through the nations. E esse time. mesmo engano tem navegado através das nações da You história. don't need God. Você não precisa de Deus. You be God. Seja Deus. You sit on the throne. Você pode sell the Trump. You sit on the throne. Você vai sentar no trono. And Adam and Eve, Então, they believed his lie. então Adão e Eva creram nessa mentira And they followed Satan in his rebellion. e seguiram a Satanás na sua rebelião. And we have been rebelling ever since. E desde então nós temos nos rebelado. That first rebellion broke our relationship with our Creator. E essa primeira rebelião quebrou o relacionamento com That's Deus. the most important relationship that we have. E essa era o relacionamento mais importante que nós tínhamos. When that relationship with God was broken, all of the other relationships in our lives were broken. Quando esse relacionamento com Deus foi quebrado, todos os outros relacionamentos também foram quebrados. Now, instead of the relationship that we have with one another became broken as well. E o relacionamento que tínhamos um com os outros também foram quebrados. Instead of loving each other Ao invés de amarmos uns aos outros and respecting the dignity of other people and their value, e respeitar a dignidade e o valor dos outros, we use them for our own selfish gain. começamos a usá-los para os nossos interesses egoístas. Now we lie, Agora nós mentimos, following after Satan. seguindo o exemplo de We Satanás. manipulate other people. E também violamos outras We pessoas. coerce them. Coerce them. Manipulate. Forçamos, coerce them manipulamos a eles to do our will. para fazer a nossa vontade. We murder. Nós matamos. So the relationship is broken here as well. Então aqui o relacionamento também foi quebrado. Even the relationship that we have with creation is broken. Até o relacionamento que nós temos com a criação foi quebrado. In
Instead of exercising godly dominion over creation, Ao invés de exercermos o domínio de Deus sobre a criação, causing it to grow and to flourish, fazendo com que ela crescesse e florescesse, now we worship creation. agora nós passamos a adorar a criação. Or Ou então we destroy it a destruímos. and we use it for our selfish gain. Usamos para os nossos ganhos egoístas. Chapter 2, O capítulo 2, the rebellion. a rebelião. This chapter explains to us why bad things happen in this world. Esse capítulo nos ensina por que as coisas más acontecem no mundo. Things are not the way they're supposed to be. As coisas não são da maneira que deveriam ser. Evil exists. O mal existe. The line between good and evil in this world, A linha entre o bem e o mal nesse mundo, where does that line run? onde passa essa linha? Does it pass between political parties? Ela se divide entre os partidos políticos Does it pass between men and women? e se divide entre homem e mulher. Does it pass between different ethnic groups? Ela passa entre os grupos étnicos diferentes? No. Não. Where does the line between good and evil run? Aonde corre essa linha do bem e do mal? It runs right through every human heart. Vai realmente no coração do ser humano. Evil has infected our hearts. O mal atingiu os nossos corações. There's a problem in the world, Há um problema no mundo and that problem is us. e esse problema It's somos not somebody nós. else. Não é o It's outro, us. somos nós. That's what chapter 2 teaches us. Isso é que nos ensina o capítulo 2. It's important here to realize É importante que nós notemos that when we see corruption in this world, que quando vemos corrupção nesse mundo, when we see poverty, quando vemos pobreza, when we see violence, quando vemos violência, we have to recognize that these things are not what God intended. nós temos que nos apercebermos que essas coisas não foi o que Deus We planejou. should never accept these things as normal. Nunca devemos aceitar essas coisas como sendo normais. We have to fight against these things. Devemos lutar, combater essas coisas. You see that the church, we are to affirm all that we are by creation. Como igreja, nós devemos afirmar tudo o que somos lá na criação. But we are to renounce all that we are by the fall. Mas nós devemos renunciar tudo aquilo que nos tornamos através da queda. Okay, let's talk about the next chapter. Vamos falar do próximo capítulo. Creation, rebellion. Criação, rebelião. Okay, the next chapter actually will be several chapters, chapters 3 through 9. O próximo capítulo vão ser, incluir alguns capítulos de 3 a 9. And we'll call this the mission. Vamos chamar isso da missão. Here's the amazing thing. Aqui é uma coisa maravilhosa. God didn't leave us in our rebellious state. Deus não nos deixou naquele estágio de rebelião. He came after us. Ele nos perseguiu. Even though we rebelled, he pursued us. Ainda que nos rebelamos, ele veio atrás de nós. He launched a rescue mission Ele lançou a missão de resgate to rescue us from the enslavement to Satan. para nos resgatar da escravidão de Satanás. Why? Why did he do that? Por que ele fez isso? John 3:16. João 3,16. For God so loved this world. Porque Deus amou o mundo. He came after us. Ele veio This atrás is de nós. amazing because he loves us. Isso é maravilhoso. Ele fez isso porque ele nos ama. He loves each one of you. Ele ama cada um de vocês. And he comes after you. E ele te persegue. Not content to just leave you in bondage to Satan. Porque ele quer te libertar da atadura de He comes Satanás. after each one of us to rescue us. E ele persegue cada um de nós para nos resgatar.
Now, there's many chapters in this rescue mission. Agora, nesse capítulo, né, nesse item da missão, nós temos vários capítulos. In fact, the whole history of mankind is really the unfolding drama of this rescue mission. Realmente, toda a história da humanidade, ela se prende aqui nessa missão de resgate. I want, though, to talk about the strategy that God uses in this mission of His. Eu gostaria de comentar o plano estratégico que Deus usa nessa missão. Let's turn, if you have a Bible, turn to Genesis 12. Se você tem a sua Bíblia, vamos abrir em Gênesis 12. Genesis 12, verses 2 through 3. This strategy of God's is first introduced here Gênesis 12, versículo 2 e 3. It's introduced here, but it continues all the way through the story. He hasn't changed his strategy. Ele é introduzido aqui, mas ele é descrito em todo o plano estratégico dessa história. The Lord God said to Abram, O Senhor disse para Abrão: leave your country deixa o seu país, and your people and your father's household, o seu povo, a casa do seu pai, no versículo and you 1, go to the land that I will show you. e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Now listen to this. God begins to make promises to this one man, Abraham, and his family. Agora veja bem, Deus começa a fazer promessas para esse homem Abraão e a sua família. Listen to these promises. Veja essas promessas. I will make you into a great nation. Farei de ti uma grande nação. Abraham was married, but he had no children at this time. Nesse tempo, Abraão nem filhos tinha. His wife was infertile. A sua mulher não era fértil. They had no hope for children. Não tinha nenhuma esperança para ter And filhos. God says, I will make you into a great E nation. Deus disse: eu farei de ti uma grande nação. Did he fulfill that promise? Será que ele cumpriu essa promessa? Yes. Sim. What is that nation? Qual é essa nação? Israel. Israel? Only Israel? É somente Israel? No. Não. You as well. Você também. Okay. Because we know later in the story that through Jesus Christ, Porque nós sabemos mais tarde nessa história que através de Cristo we have been grafted into this tree, this family tree of Abraham. nós fomos trazidos para essa árvore genealógica de Abraão. We've been grafted into the tree. Nós fomos enxertados nessa árvore. And now we look back to Abraham as our forefather. E agora nós olhamos lá para trás Abraão como também um dos nossos pais. God said to Abraham, E Deus falou para Abraão: your offspring will be as many as the stars of the sky. e a sua descendência será como as estrelas do céu. One of those stars that Abraham looked up at that night Uma das estrelas a qual Abraão olhou naquela noite was you era você, here in Brazil. aqui no Brasil. That's amazing. Que I maravilhoso. will make you into a great nation. Eu farei de ti uma grande And nação. I will bless you. E eu vou te abençoar. God blessed Abraham Deus abençoou Abraão. with offspring, A sua descendência with great wealth, com uma grande esperança. right? So Abraham was very blessed during his lifetime. E Abraão foi muito abençoado na sua vida. Then he says, I will make your name great. E ele disse: eu vou engrandecer o seu nome. I will make your name great. Engrandecerei o seu nome. Is Abraham's name great? E o nome de Abraão é grande. How many other people that lived 4,000 years ago do you know about? Qual outra pessoa que viveu há 4.000 anos atrás e que você conhece o nome Can you dela? name anyone? E você pode dizer o nome de alguém? But we still talk about Abraham. Mas a gente ainda fala de He's Abraão, the forefather of the church, porque era o pai também da igreja, of Israel. de Israel. Even Islam looks back to Abraham as their forefather. Até nós conhecemos Abraão como nosso pai. You see, the story that happened right before this in the Bible, in Genesis 11, A história que tem um pouquinho antes dessa na Bíblia, Gênesis 11, it's the story of Babel.
é a história de Babel. And if we read that, it says that these men came together to build a great tower. E quando nós lemos isso, os homens se juntaram para construir uma torre muito alta. And it says they did that E diz que eles fizeram to isso make their name great. para engrandecer o nome deles. That's the spirit of fallen man. Esse é o espírito do homem caído. We can do anything. Podemos fazer o que We are quisermos. God. Somos Deus. We will make our name great. Engrandeceremos o nosso nome. But God comes to Abraham. Mas Deus veio para Abraão. Trust in me, Confia em mim. and I, E eu, God, Deus, will make your name great. vou engrandecer o seu He nome. says the same thing to you tonight. E ele diz a mesma coisa para você hoje à Trust in noite. me. Confia em mim. I will make your name great. E eu vou engrandecer o seu nome. So God blesses Abraham, Assim que Deus abençoou Abraão. but then he gives him a responsibility, a mission, if you will. Mas ele também deu a ele uma responsabilidade, uma missão, se você quiser assim dizer. He says to him, you will be a blessing. E ele disse, e tu serás uma bênção. And then he goes on and he says this, amazingly, in verse 3, E no versículo 3, ele diz de uma maneira maravilhosa, that every nation on earth, all the peoples of earth will be blessed through you. e ele disse, todas as nações, todos os povos da terra serão benditos em ti. You see God's strategy for carrying out his rescue mission? Você vê a estratégia de Deus para fazer a sua missão de resgate. Here's how he does it. He chooses individual people Isso é o que ele faz. Ele escolhe os indivíduos and he blesses them. e ele os abençoa. And then he says to them, E ele disse para eles, you now você agora take that blessing pega essa bênção and be a blessing e seja uma and bênção. spread that blessing. Espalhe essa And at the bênção. end of time, every nation on earth is going to receive my blessing. E no final, todas as nações da terra vão receber a minha That bênção. strategy hasn't changed. Essa estratégia não mudou. That is why you are saved. Essa é a razão pela qual hoje você está salvo. God called you. Deus te chamou And he said, I will make your name great. e ele disse, eu vou engrandecer o teu nome. And now you get to be part of this rescue mission. Agora você é parte dessa missão de I resgate. will bless you. Eu vou te abençoar. Have you been blessed by God? Quantos são abençoados Raise your por hand. Deus? Levanta a sua mão. It's not for you. Não é para você. It's not for you. Não é para você. It's for the nations. É para as nações. That's what God's plan is. Esse é o plano de It's for Deus this nation. para essa nação. You exist for the blessing of Brazil. Você existe para abençoar o That's Brasil. why you're here Essa é a razão in pela qual 2018. você está aqui em 2018. You've been given a part in this amazing plan of God's. Você é parte desse plano maravilhoso de Deus. Or maybe He's calling you Ou talvez Ele to está go te to other nations. as chamando well. para ir a outras nações. Well, there's so many chapters we could talk about. Ou tantos outros capítulos que podemos comentar. We could talk about Joseph, Podemos falar de José, how God raised up Joseph, como Deus levantou a José and He put him into Pharaoh's court in position of leadership. e Ele colocou na casa de Faraó numa posição de liderança. Why? Por quê? Because the world was experiencing a terrible famine. Porque o mundo estava passando por uma fome muito grande. And God gave Joseph dreams and he instructed Pharaoh. E Deus deu sonhos para José e ele pôde instruir a Faraó. And Egypt was able to save grain. Então o Egito pôde armazenar grãos. And through that, E através disso, the world was saved from the famine. o mundo foi salvo da fome. You see how that's happening? Vê como isso acontece? God blesses Joseph, Deus abençoou a José, but not for himself, mas não era para but ele to mesmo. use him to bless the nations. Ele abençoou para que ele pudesse abençoar as nações. We could talk about Moses. Podemos falar de Moisés.
God chooses Moses. Deus escolheu a Moisés Lead my people out of slavery. e tire o meu povo da escravidão. And then he gives him the 10 commandments, the law. E depois deu para ele os 10 mandamentos, a lei. And this isn't just a law for Israel. E isso não foi somente uma lei para Israel. It is God's law. É a lei de Deus. And it's the only foundation E é o único fundamento for free, prosperous, and just nations. para nações livres e justas. It's to be a blessing to all the nations. É para ser uma bênção a todas as nações. God blessed Israel, Deus abençoou Israel. and they were to be a blessing to the nations. E eles deveriam ser uma bênção para as nações. Now we get to the most important chapter in the story, Agora vamos chegar no capítulo mais importante da história. chapter 10, Capítulo 10, the cross. a cruz. Everything is building towards this is the climax here. Tudo gira ao redor desse clímax aqui. This is the centerpiece. Esse é o ponto central. God's mission reaches its climax with a little baby born in Bethlehem. E a missão de Deus, esse clímax, foi de um bebê que nasceu em Belém. God himself Deus mesmo enters into this world entra nesse mundo in human form numa forma humana to carry out the rescue mission himself. para realizar ele mesmo a missão de resgate. He takes his crown and he puts it aside. Ele pega a sua coroa, deixa de He lado puts off his scepter. e Takes his scepter. E Puts it pega aside. também a sua coroa e o seu cetro. He never stops being the king, Não é que quer dizer que ele deixou de ser rei, but he clothes himself mas ele fez as a human being, se fez de ser humano even as a servant, e tomou a forma as de the um servo, lowest of the low. o mais baixo do mais baixo. And then he dies on a cross, E a ele criminal's death. E ele morre numa cruz, a morte de um criminoso. God sends his only son to die for a rebellious race. Deus manda o seu único filho para morrer por a geração rebelde. His death is the punishment that we deserve. A morte dele foi a punição que nós merecíamos. We're the rebels, Nós somos os Not rebeldes, não ele. but he says, I will take your punishment. Mas ele disse, eu vou tomar essa punição no seu And then lugar. he exchanges his perfection, his righteousness, E aí ele muda a sua perfeição, a sua justiça, for our sinful, broken lives. pelas nossas vidas pecadoras e quebradas. Through that amazing death, Através dessa morte impressionante, we are able to have that relationship with God restored once again. agora nós podemos restaurar o nosso relacionamento com Deus. God dies for the rebellious race. Deus morreu pela raça rebelde. Think about how radical that is. Pense quão radical foi isso. Think about how backwards that is, how crazy that is. Pense como é uma coisa louca, uma coisa ao inverso. We've heard it so many times it no longer shocks us. E It doesn't shock us anymore that God did this. parece que já escutamos tanto isso que não ficamos mais chocados com o que Deus fez. You see, it's completely backwards. Tá vendo? Isso aí se deu volta ao contrário. You see, in this fallen world, Nesse mundo caído, the gods demand that we sacrifice our children to them. os deuses demandam que nós ofereçamos os nossos filhos em sacrifício a eles. Right? You can go here to Peru, to Machu Picchu, right? Você pode ir para o Peru, para Machu Picchu, And they found in those little caves the remains of little children that were cremated, or not cremated, but they were embalmed. eles achavam naquelas pequenas cavernas as crianças que foram sacrificadas. The gods demanded that child's sacrifice. Porque os deuses
demandaram que aquelas crianças fossem sacrificadas para eles. Or we could think about Molech in the Old Testament. E você pode pensar em Moloque no Velho Testamento. The gods demand that we sacrifice our children. E os deuses demandavam que nós oferecêssemos nossos filhos em sacrifícios a Or ele. we could even think about this current situation today. E podemos pensar numa situação similar ainda hoje. In America, Nos Estados Unidos, we have sacrificed nós temos sacrificado 50 million children 50 milhões de crianças since 1973 desde because 1973. the gods demanded that sacrifice. Porque os deuses estão demandando esse sacrifício. What God? Que deuses? The God of convenience. O Deus da conveniência. These children aren't convenient. Essas crianças não são They're convenientes. going to inconvenience my life, so I will kill them. Eles vão ser uma inconveniência na minha vida, então eu os mato. You see how backwards this is? Vê como está tudo mudado? God doesn't demand that we sacrifice our children to Him. Deus não exige que sacrifiquemos nossos filhos para Ele. No, He sacrifices His child for us. Não, Ele sacrificou o seu filho por nós. What kind of God is this that we serve? Que Deus é esse que nós servimos? He's an awesome God, Ele é um Deus an maravilhoso, incredible God. There's no God like our um God. Deus incrível, não há Deus como o nosso Deus. Is the cross the end of this chapter? A cruz é o final desse capítulo? No. Não! On the third day, Jesus rises from the dead. No terceiro dia, Jesus ressuscita dos mortos. You see, up until that moment in history, Sabe que até esse momento na death história, always won. a morte sempre vencia. But with Jesus Christ, Mas com Jesus, death lost. a morte perdeu. Life conquered death. A vida conquistou a morte. He overcame even death itself. Ele até superou a morte. And He promises us, His children, that we too will overcome death. E ele prometeu a nós, seus filhos, que nós também venceríamos a morte. We no longer need to fear death. Nós não temos mais que temer a Because there's morte, life after death. porque existe a vida depois da morte. There was a sociologist named Rodney Stark, Tem um sociólogo chamado Rodney Stark, and he asked this question. e ele fez a seguinte pergunta: How could a small little group of disciples, just 12 of them, como um número pequeno de discípulos, somente 12 deles, how could they, in just a few hundred years, grow into such a massive army como eles, em poucos anos, podiam crescer esse exército tão grande that they were literally able to overturn the most powerful empire known to man, the Roman Empire? que eles puderam derrotar um império poderoso diante dos homens, que foi o Império Romano. What could explain that? Como podemos explicar isso? That's what he studied. Isso foi o que ele estudou. It was very interesting what he found. E foi muito interessante o achado a descoberta que ele fez. During the days of the Roman Empire, Durante os dias do Império these Romano, great plagues, these diseases would come in and sweep through the cities. havia doenças e pragas que estavam minando, graçando as cidades. Thousands of people would die. Milhares de pessoas estavam morrendo. And so when the plague came into your household, Então, quando aquela praga vinha até a sua casa, you were afraid, and so you abandoned the sick person and you fled. e de medo, eles abandonavam os seus enfermos e fugiam de lá. But now we have these Christians. Mas agora nós temos esses cristãos. Instead of fleeing away from the sick people, Ao invés de fugir dos they enfermos, ran towards them. eles corriam em direção dos enfermos. Why? Por quê?
Because they were image bearers of God. Porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. They had incredible dignity and value. E eles tinham uma dignidade e um Because valor Jesus incrível. Christ died for them. Porque Jesus morreu por eles. That's how much he loved them. Essa é a razão que eles o amavam tanto. And so we need to love them. Então nós também temos que amá-los. And we don't have to be afraid of dying. E nós não temos medo de morrer. How revolutionary was that? Olha que pensamento revolucionário foi Who esse. cares if I die? Quem se importa se eu vou morrer? The Apostle Paul said, for me to live is Christ, O apóstolo disse que para mim o viver é Cristo, but to die is gain. mas o morrer é ganho. I no longer fear death. Eu não tenho mais medo da morte. So the Christians went into these homes and they ministered to these abandoned E people. os cristãos entravam nas casas e ministravam para essas pessoas abandonadas. And they cared for them and they nursed them. E cuidaram deles. And sometimes E algumas vezes the Christians got sick os cristãos ficaram and they enfermos. died. E eles morreram. But in some cases, Mas em alguns casos, the person that was sick became well. e aquela pessoa que estava enferma foi curada. How do you think they responded to the person who came to them? Como vocês pensam que eles reagiram, responderam àquela pessoa que veio They cuidar became deles? followers of Jesus Christ as well. Eles também se tornaram seguidores de Jesus. Because those Christians were being Jesus to those people, right? Porque aqueles cristãos estavam sendo Jesus para as pessoas, correto? They could see Jesus in the people that were coming to them. Eles poderiam ver Jesus naquelas pessoas que estavam vindo ajudá-los. They were willing, these Christians, to risk their lives. Esses cristãos estavam arriscando as suas And vidas. it transformed these pagan neighborhoods and cities. E eles estavam transformando essas nações, cidades pagãs. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. What would you do O que você faria if you weren't afraid of dying? se você If you were not afraid of se você dying? não tivesse medo de morrer? What would you do? O que você faria? We don't need to fear death. Nós não temos que ter medo da morte. I was reminded of this just about 2 weeks ago. Maybe you heard this story. Talvez você escutou essa história há mais ou menos 2 semanas atrás, In France. na França. Did you hear this story? Escutou a história? There was an Islamic terrorist, Tinha um terrorista islâmico and he came into a convenience store, e ele entrou no mercado. and he started killing people. Ele começou a matar as pessoas. And then he took captive a woman. He held her captive. E ele pegou uma mulher cativa. And then the police showed up. E a polícia apareceu. And one of those policemen was a Christian. E um desses policiais era Did cristão. you hear this story? Você escutou essa história? You know what he said? Sabe o que ele disse? You take me captive and you let her go. Você me deixe cativo e solta essa mulher. And he did. E ele fez isso. And he died. E ele morreu. But she lived. Mas ela viveu. This is still happening today. Isso ainda está acontecendo hoje. There's nothing more powerful than that. Não tem coisa mais There's poderosa no do more que essa. greater power to bring about transformation than a person who isn't afraid of dying. Não existe uma transformação maior por causa de uma pessoa que não tem medo de morrer. I pray that that has a ripple in France to Eu- bring about transformation in that E eu country. tenho orado para que esse ato possa trazer transformação na França. What about you? E você? What would you do O que você faria if you weren't afraid of dying? se você tivesse medo de morrer? Let's go to the next chapter. Vamos no próximo capítulo. Okay, chapter 1 is what? Capítulo 1 é o quê? Let's hear it. Creation. Criação. Chapter 2, Capítulo 2, rebellion. rebelião. Chapter 3 and through 9, Capítulo 3 the a 9, mission. missão. Chapter 10, Capítulo 10, the cross. Chapter 11 is the task. The task. capítulo 11, a tarefa.
After Jesus rises from the dead, he appears to his disciples and he gives them a task. Depois que Jesus ressuscita dos mortos, aparece aos seus discípulos e lhes dá uma tarefa. He comes to them in Matthew 25, 18 through 20. E ele vem para eles em Mateus 25, versículo 18 a 20. We read this task, this great commission. E lemos que essa tarefa é a tarefa da missão. Jesus begins by making a great claim. Jesus começa fazendo uma exclamação. He says, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. I've defeated Satan. Eu tenho derrotado Satanás. His authority has now been removed. Sua autoridade agora foi tirada. All authority has been given to me. Toda autoridade me foi I'm the dada. king. Eu sou o rei. Not just when I come back, Não é quando eu voltar. but right now. Eu sou rei agora. I'm the king of this world. Eu sou o rei I'm desse the king of mundo. Brazil. Eu sou o rei do Right? Brasil. That's Não what é? he says. É isso que ele diz. I'm the king of Rio Blanco. Eu sou o rei de Rio Branco. That's right. Okay. Jesus says, I am the king. Jesus disse, eu sou o rei. Therefore, Então, on that basis, baseado nisto, go. vão, ide. What? O quê? The church has answered this question wrong, unfortunately. Infelizmente, a igreja tem respondido essa pergunta de maneira errada. The church has said, go and convert people and plant churches. A igreja tem dito, ide e convertam as pessoas, plantem igrejas. Is that what Jesus said? É isso que Jesus disse? No. Não. He said, disciple the nations. Ele disse, discipulai as nações. Okay, that's a different idea. Veja, essa é uma ideia diferente. You can't disciple nations Você não pode discipular nações without people coming to Christ a não ser que as pessoas aceitem Jesus or without churches being planted. ou que as igrejas sejam implantadas. But Mas you can see people saved você pode ver as pessoas convertidas and you can plant churches e você pode plantar igrejas, but not disciple the nation. mas não discipular a nação. Okay. He said, I want you to disciple the nations. E Jesus disse, eu quero que vocês discipulem as To nações. bring this story to the nations Eu quero que levem essa história às nações, until this story becomes their story. até que esta história se torne a história deles. Okay. Either the church will disciple the nation Ou a igreja discipula as nações, or the nation will disciple the church. ou as nações vão discipular a igreja. Let me say that again. Vou dizer isso de novo. Either the church will disciple the nation Ou a igreja discipula as nações, or the nation will disciple the church. ou as nações vão discipular as What does igrejas. that mean? O que quer dizer isso? Take a second, just 1 minute, and turn to your neighbor and say, ask that question. What does that mean? Vamos parar um pouquinho, um segundo. Vira para o seu companheiro e pergunta para ele e para ela, o que quer dizer isso? Pergunte aí para o seu companheiro. The nations have a story. As nações têm a sua história. We'll either bring the true story to the nations Devemos levar a história verdadeira para as so that nações, it becomes their story, para que essa se torne a história deles. or whatever false story that the nation is telling E toda a história falsa que a nação will disse para become the eles, story that the church itself begins to tell. e geralmente se torna a história que a igreja começa a falar It's também. always going to go one way or the other. Sempre vai ir numa direção ou na outra. Is the church discipling the nation of Brazil, or is the culture of Brazil discipling the church? Será que a igreja está discipulando o Brasil
ou a cultura brasileira é que está discipulando a Jesus igreja? says, you go and disciple the nations. Jesus disse, vão e discipulem as In nações. every area of the society, Em toda a área da sociedade. penetrate that society, that nation with the truth. Vamos penetrar essa sociedade, essa nação com a verdade. Well, we finally come to the end of our story. E finalmente chegamos ao final da nossa história. Chapter 12, Capítulo 12, the return of the king. o retorno do rei. Jesus is coming back. Jesus está voltando. We know how this story ends. Você sabe como termina a He's história. returning to get married. Ele volta para o casamento. Okay. And at every wedding, Todo casamento, guests are invited. existem convidados. And those guests, they bring gifts, right? E os convidados trazem presentes, correto? And it's the same at this wedding. É a mesma coisa vai ser nesse casamento. It says in Isaiah, but also in Revelation, Diz lá em Isaías, mas também em Apocalipse, that the kings of the earth que os reis da terra will come into the New Jerusalem vão vir na Nova Jerusalém bearing gifts trazendo and presentes presenting those gifts before the throne of the king. e apresentando esses presentes diante do trono do rei. And it describes those gifts this way. E descreve esses presentes da seguinte forma: They're the glory and the honor of the nations. eles são a glória e a honra das nações. The glory and the honor of the nations will be presented to the king in A glória e a honra das nações serão apresentadas ao rei. You see how it ties all of his story together. Você vê como essa história se une. God raises up Abraham Deus levantou Abraão and he blesses him. e E o abençoou. he gives him a mission. E deu para ele uma missão. Be a blessing. Seja uma bênção. Bless the nations. Abençoe as nações. Restore them. Redeem them. Restaure-os, redime-os. Bring out their glory, their unique glory. Traga a glória única que eles têm. That becomes possible through Jesus' death on the cross and his resurrection. E isso foi possível através da morte e da ressurreição de Jesus. And now at the very end of the story, E agora no final da história, the glory and the honor of the nations has been revealed. a glória dessas nações foi revelada. The process of blessing the nations has been complete. O processo de abençoar as nações foi completado. And that glory will be presented as a gift. E essa glória será To the king. apresentada como um presente ao rei. You know, this was foreshadowed when Jesus came the first time. Isso foi previsto quando Jesus veio a primeira vez. We had the three wise men, the three kings, right? E nós tínhamos os três reis, os três sábios. And they brought gifts and they presented them to the newborn baby Jesus. Eles trouxeram presentes para o bebê Jesus. At the end of time, No final dos it tempos, won't just be three. não serão três, The kings of all the nations serão os reis de todas as nações. will present their gifts Vão apresentar os seus to the presentes conquering, returning Jesus Christ. para o retorno e a conquista de I Jesus. want us to begin to think about that idea of the gift is the glory and the honor of the nation. Agora vamos pensar outra vez nesse presente como a glória e a honra das nações. Each of the nations of this world are unique. Cada nação nesse mundo é única. There's a unique glory to the nation. Existe uma glória única que elas Something that têm. no other nation can provide or Algo present. que nenhuma outra nação tem, somente elas. And the job of the church in that nation E o trabalho da igreja nessa nação is to work to disciple the nation so that glory is revealed in that nation. é discipular essa nação para que essa glória seja revelada nessa nação. What is the glory? What is the honor Qual é a glória, qual é a honra of this nation? dessa nação? There's a unique honor and glory to Brazil that no other nation has. Existe uma glória única,
no Brasil que nenhuma outra nação tem. Because God has made you as a people unique. Porque Deus te fez único como And um He's povo. put you here to disciple this nation. E Ele te colocou aqui para que você pudesse discipular essa nação. So that unique glory can be revealed. Para que essa glória única seja And revelada. presented to Jesus as a gift. E apresentada a Jesus como um presente. That's why we're here. Essa é a razão pela qual estamos Well, that's aqui. the end of our story. It's a powerful story. Esse é o final da nossa história, uma história poderosa. It has the power to transform lives E tem o poder de transformar as mentes and the power to build nations. e o poder de edificar nações. Nations that are free and just and compassionate. Nações livres, justas e compassivas. But there's been a problem. Mas existe um problema. Here's the problem. Esse é o problema. All too often, the church Geralmente a igreja, hasn't told the whole story. ela não conta a história completa. I want you to imagine that this is our story here for a second. Eu gostaria que você imaginasse que This is- essa é a nossa história. This is the magazine from the airline I flew on today, okay? Essa é a revista They said I could take a free copy. do voo da Gol. So I Eles took the disseram copy. que eu podia pegar essa cópia So para mim. imagine that this is the story. Essa é a história. The church has said, A igreja disse: you know what's really important in this story? você sabe o que é realmente importante nessa história? It's this chapter 10, right? É esse capítulo 10, correto? The story of the gospel of Jesus. A história do Evangelho de Jesus. We're going to take this part out, Então eu vou arrancar essa parte and we're not going to care about this part. e eu não me importo com essa parte aí. And this is what we're going to bring to the nations. E é isso que nós vamos levar para as nações. That's been missions for a lot of churches, for a lot of people. Isso é missões para muitas igrejas, para muitas pessoas. Tell people about Jesus. Fala para as pessoas de Jesus. Is that important? Isso é importante? Sim, But it's the central chapter of the story. mas isso é apenas o capítulo central da história. The problem, it doesn't make any sense without the rest of the story. E isso não faz sentido se nós não tivermos o resto da história. So what do people do? E que as pessoas fazem? They think this is good news, Eles falam, isso é boas novas. but then they put it into their cultural story, right? E eles pegam isso e botam dentro da cultura deles. That happens all over the place. Isso acontece em todos os lados. Jesus doesn't fit there. E Jesus não se encaixa lá. Jesus fits here. Jesus se encaixa aqui. So as a church, we've got to take this chapter, we've got to put it back, Então a igreja deve pegar esse capítulo, colocar de volta and then we've got to take the whole story. e levar para eles a história completa das nações. Let's do that, okay, shall we? Vamos fazer isso, vamos? Amém. Vamos terminar com uma oração.